Olá, boa noite. O Jornal da Record começa com a morte do vocalista do Charlie Brown Jr., Alexandre Magno Abrão, o Chorão. Ele foi encontrado morto no apartamento em que morava, na zona oeste de São Paulo. A polícia descartou a hipótese de homicídio ou suicídio. Parentes afirmaram que nos últimos dias ele estava com sintomas de depressão e muito agressivo. Ainda era madrugada quando o motorista de Chorão o encontrou caído dentro do apartamento e chamou o SAMU. O cantor já estava morto quando os socorristas chegaram. A foto mostra Chorão caído, de bruços. O apartamento estava todo revirado. Foram encontrados remédios, bebidas alcoólicas e um pó branco, que a polícia vai investigar o que é. Nessas fotos é possível ver marcas de sangue pela casa, que, segundo a polícia, pode ser de um corte na mão. A prima dele, a jornalista Sônia Abrão, contou que Chorão andava triste e reclamava de solidão após o fim do casamento de 15 anos. Ele já tinha um pé na depressão e assim, com o final do casamento, as coisas pioraram bastante para ele. Ele superava uma época, não superava outra. Ainda pela manhã, o corpo do cantor foi levado ao IML. A polícia deve ouvir nos próximos dias parentes e integrantes da banda. De acordo com o delegado que investiga o caso, uma overdose pode ter provocado a morte de Chorão, que nos últimos dias estava com mania de perseguição e muito agressivo. Qualquer coisa ele cismava que estava sendo filmado e perseguido. Aí ele chegava no apartamento e destruía tudo. Chorão era um apaixonado por skate e cinema. Principal compositor da banda, conquistou uma legião de fãs com músicas que falam de dinheiro, superação e também amor. O velório de Chorão do Charlie Brown Jr. será realizado em Santos, cidade do coração para o cantor. E de lá fala ao vivo o repórter Lúcio Sturm. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Celso. A cidade de Santos está preparada para se despedir do ídolo Chorão. O velório vai ser aqui nesse ginásio da prefeitura e começa assim que o corpo, que está vindo de São Paulo, chegar. Aqui, através do vidro, a gente já vê lá dentro muitas coroas de flores e também faixas de torcidas do Santos, o time do coração de Chorão. Os fãs já fazem fila aqui ao redor do ginásio, que tem capacidade para 5.000 pessoas. Chorão não nasceu em Santos, mas mora aqui desde pequeno. Andava de skate nas ruas da cidade e tem muitos amigos aqui. A família vai ser a primeira a entrar no velório, depois os portões se abrem para o público, que vai poder se despedir do ídolo a noite inteira. O velório vai até às 3 horas da tarde de amanhã. Depois, o cantor vai ser cremado num cemitério aqui na cidade. Lúcio Sturm, de Santos. Obrigada, Lúcio. E novas informações sobre a morte do vocalista da banda Charlie Brown Jr. ainda nesta edição. Um pedreiro que trabalhava como segurança num bar morreu durante um tiroteio na zona sul de São Paulo. O dono do bar, acostumado com os assaltos, vestia um colete à prova de balas na hora do crime. Os bandidos chegam no momento em que o bar seria fechado. Com um revólver, um deles anuncia o assalto. Este pedreiro, que usa boné e é amigo do dono do bar, reage e começa o tiroteio. Ele cai na calçada e luta com um dos criminosos. As armas parecem falhar. A briga continua dentro do bar. O pedreiro é baleado pelo outro criminoso por cerca de 10 vezes e morre. Os bandidos fogem rapidamente. A vítima, o pedreiro Josafá de Oliveira, trabalhava para o comerciante havia 10 anos. Lá se foi meu marido, né? E eu fiquei aí, o filho dele de 17 anos. As marcas da violência ficaram no local. A polícia encontrou a arma usada pelo pedreiro. Na hora do crime, o dono do estabelecimento usava um colete à prova de balas, mas o vigia não. Ele foi morto tentando conter os criminosos. O pedreiro foi contratado pelo comerciante, assaltado várias vezes nos últimos anos. Queria ir embora, queria arrumar outro lugar. Eu falei para ele, São Paulo, todo lugar é perigoso, mas tem um lugar que é mais perigoso. Vítima frequente da violência, o dono do bar, Edésio Pina, comprou o colete à prova de balas em 2003, mediante um registro na Polícia Civil, controlado pelo Exército Brasileiro. Ele não foi atingido pelos tiros. Muito tiro, muito alto.
Aí, com questão de 2 minutos, começou a correria, o pessoal correr, falando que foi aqui no bar. Os criminosos identificados nas imagens das câmeras de monitoramento estão sendo procurados. E agora vamos falar do julgamento do goleiro Bruno, que admitiu hoje, pela primeira vez, a morte de Elisa Samúdio. E diz que foi o amigo de infância, o Macarrão, quem mandou matar a modelo. Vamos ao Fórum de Contagem em Minas, onde está o repórter Eduardo Ribeiro. Boa noite, Eduardo. Você acompanhou todo o interrogatório, né? Em que momento o Bruno confessou que sabia da execução da ex-amante? Eram exatamente 4h50 da tarde. Celso, boa noite para você. O ex-goleiro Bruno estava sentado de frente para a juíza Marixa Rodrigues, ao lado dos 7 jurados, 5 mulheres e 2 homens. E foi um instante em que a juíza fazia uma de suas últimas perguntas, talvez a pergunta que o promotor de justiça mais quisesse fazer. Ela falou: Bruno, o senhor tinha conhecimento de que Elisa Samúdio seria executada? E ele deu essa resposta: meritíssima, eu não sabia, eu não mandei, mas eu aceitei. Nesse instante, o plenário do júri foi silenciado. A ex-mulher de Bruno, Daiane Rodrigues, que estava lá dentro, colocou as mãos no rosto. E a atual mulher dele, Ingrid Calheiros, que estava na plateia, abaixou a cabeça. Um pouco mais à frente, Bruno também respondeu a uma pergunta de um de seus advogados, que foi a seguinte: o senhor se beneficiou de alguma forma da morte de Elisa Samúdio? E ele disse sim. Pois então o jogo que corre agora aqui em Minas Gerais é de que maneira os jurados vão interpretar isso. Eu conversei com Cláudio Daledoni Júnior, que foi um dos defensores de Bruno, e ele disse: isso não se assemelha com uma confissão. O Ministério Público também concorda e ainda nessa edição você vai ter detalhes desse dia de interrogatório. Ana, Celso. A gente volta daqui a pouco então. A polícia prendeu uma das maiores quadrilhas de roubo de cargas de caminhões no Rio Grande do Sul. Os bandidos escondiam as mercadorias em cidades do interior e depois faziam a distribuição. 3 integrantes de uma quadrilha especializada no roubo a cargas foram presos em Viamão, na Grande Porto Alegre, e em Pinhal, no litoral norte. O grupo era um dos maiores do estado e agia principalmente nestas regiões. Em pelo menos 5 ataques da quadrilha, as cargas roubadas somaram um prejuízo de mais de R$400 mil. A polícia estava investigando o bando há 5 meses. Guilherme Silveira da Silva, Maicon Freitas Rodrigues e Alexandre Centeno Brasil vão ser submetidos ao reconhecimento pelas vítimas dos assaltos. No fim do ano passado, uma carga de eletrônicos foi recuperada pela polícia, em Cidreira, no litoral. Na mesma época, o líder da quadrilha Dinarte Centeno Brasil, irmão de um dos integrantes, foi preso com carregamento roubado. Ele permanece no presídio central. Geralmente eles abordavam um motorista na rodovia, utilizavam mecanismos, tanto que nós apreendemos também mecanismos utilizados para bloquear os sinais de rastreador dos caminhões. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, afirmou hoje que começou a analisar as denúncias contra o deputado Gabriel Chalita, do PMDB de São Paulo, por suspeita de corrupção, enriquecimento ilícito e superfaturamento de contratos públicos. Chalita foi eleito hoje em Brasília presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Em meio às denúncias de que teria recebido propina quando era secretário estadual em São Paulo, Gabriel Chalita não teve dificuldades para se tornar presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, uma das mais importantes da casa. Foram 24 votos a favor e 2 em branco. Eleito pelos colegas, Chalita se defendeu das acusações. Disse que as denúncias são levianas e que confia na justiça. Procurado pelo Jornal da Record, não quis gravar entrevista. Vitória em Brasília, derrota em São Paulo. O Conselho Superior do Ministério Público negou os recursos apresentados pelo advogado de Gabriel Chalita contra 2 dos 11 inquéritos em que ele é investigado. Decidiu que a apuração das denúncias deve continuar. Um dos inquéritos é sobre possíveis irregularidades na compra de antenas parabólicas e receptores para escolas públicas. O outro é sobre presentes que o então secretário teria recebido de uma rede privada de ensino. Seriam caixas de uísque, computadores, smartphones, etc. O inquérito civil visará apurar se isso é verdade realmente, através de prova documental, testemunhal, a investigação vai prosseguir. Nos inquéritos em que Gabriel Chalita é alvo, os promotores de justiça investigam se houve improbidade administrativa, desvios de dinheiro público e enriquecimento ilícito.
Os cardeais que vão escolher o próximo Papa ainda não definiram quando a votação terá início. E a Capela Sistina já começou a ser preparada para o conclave. A indefinição do início do conclave se deve a um grupo de cardeais que quer mais tempo para uma preparação adequada. Sem pressa, afirmou o porta-voz do Vaticano depois do terceiro dia de reuniões. Por isso, a partir de amanhã, haverá 2 encontros diários. Amanhã também chega ao Vaticano o último cardeal do grupo dos 115 eleitores. Na Capela Sistina, os fornos onde serão queimados os votos e de onde sairá a fumaça que vai indicar a escolha do novo Papa já foram instalados. Na tarde desta quarta-feira, os religiosos participaram de uma celebração na Basílica de São Pedro. Um grupo de vítimas de abusos sexuais cometidos por padres divulgou uma lista com os nomes de 12 cardeais que não devem ser eleitos Papa. Eles se basearam no histórico desses religiosos diante de denúncias envolvendo a Igreja. O porta-voz do Vaticano respondeu que não cabe ao grupo escolher quem deve ou não ser o próximo Papa e que os cardeais podem decidir por si mesmos. A Venezuela se despede de Hugo Chávez. As homenagens ao presidente tomaram as ruas da capital. Vamos então até Caracas com o enviado especial da Rede Record, Rodrigo Viana. Rodrigo, boa noite. Já começou o velório, certamente há multidão no local, né? Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. O velório começou só agora há pouco. O corpo de Hugo Chávez levou quase 7 horas para ser transferido do hospital onde ele morreu até a Academia Militar, onde acontece o velório, até a próxima sexta-feira. E essa lentidão toda, porque o tempo todo o cortejo esteve tomado pela multidão, a multidão cercava o carro que levava o corpo de Hugo Chávez até a Academia Militar. No fim da tarde, um decreto nacional proibiu festas e celebrações, além da venda de bebidas alcoólicas, para evitar tumultos. O governo convocou a população a prestar sua homenagem a Hugo Chávez. E aqui em Caracas, durante o dia, as escolas não funcionaram e os escritórios e quase todas as lojas também se mantiveram fechadas. A multidão emocionada tomou as ruas de Caracas ainda na madrugada. Chávez não morreu, ele vive na minha alma, dizia esse venezuelano. O povo se reuniu em frente ao hospital militar, onde Chávez ficou internado nas 2 últimas semanas. Não longe dali, chavistas tentaram agredir jornalistas que, segundo eles, trabalham para a imprensa de oposição. Mas foi um ato isolado. Na Praça Bolívar, o buzinaço só parou com o vídeo em homenagem ao ex-presidente. Emoção também em Sabaneta, a cidade natal de Chávez, no noroeste do país. Quando o dia amanheceu, os jornais estampavam: o guerreiro se foi, viveremos. A paixão pelo presidente também estampou as camisetas. Eu sou Chávez, afirmava a manifestante. Porque eu sou Chávez. Parte dos chavistas acredita que o líder pode ter sido envenenado. Era o que dizia a faixa carregada pelos manifestantes. No hospital, a mãe do presidente chorava ao lado do caixão, envolto com a bandeira da Venezuela. A filha do líder, Maria Gabriela, também estava no local. No fim da manhã, o caixão foi colocado em um carro fúnebre e seguiu cercado por uma multidão até a Academia Militar, onde acontece agora o velório. Durante todo o caminho, cantos políticos e o hino nacional, entoados pela multidão. O governo da Venezuela decretou 7 dias de luto. O vice-presidente Nicolás Maduro acompanhou o cortejo ao lado do presidente da Bolívia, Evo Morales. Os chavistas anunciaram que Maduro é quem deve assumir a presidência do país até as eleições, que ocorrem em 30 dias. Esse pode ser o motivo para mais uma polêmica no país a partir de agora. A Constituição da Venezuela diz que, em caso de ausência permanente, o presidente da Assembleia Nacional é quem deveria assumir o poder para convocar novas eleições. Nesse caso, a cadeira ficaria com Diosdado Cabello, que também é chavista. Mas os governistas preferem que tudo fique como está, com o vice Nicolás Maduro à frente do governo. Maduro, um ex-sindicalista que trabalhou como motorista de ônibus em Caracas, será o candidato chavista nas eleições. O herdeiro político de Chávez deve enfrentar Henrique Capriles, que ganhou popularidade nas últimas eleições em outubro.
Rodrigo, boa noite. O presidente da Bolívia, Evo Morales, foi o primeiro a chegar aí na Venezuela. Outros mandatários latino-americanos também vão a Caracas. A presidente Dilma, quando chega? Celso, inclusive Evo Morales participou desse cortejo ao lado de Nicolás Maduro, no momento em que o corpo foi transferido até a Academia Militar, onde acontece o velório. A presidente Dilma Rousseff, através do Palácio do Planalto, confirmou que embarca amanhã de Brasília aqui para Caracas e vai participar da cerimônia no enterro de Hugo Chávez na sexta-feira. E a informação que chegou agora há pouco é que o ex-presidente Lula deve pegar carona no avião presidencial para também acompanhar as últimas homenagens a Hugo Chávez. Aliás, autoridades de países do mundo inteiro hoje prestaram condolências ao povo venezuelano. Da América do Sul à China, líderes mundiais lamentaram a morte do presidente Hugo Chávez. Nas representações diplomáticas da Venezuela, no Oriente, e nas ruas de Buenos Aires, na Argentina, foram várias as homenagens. Chávez ajudou a restaurar a crença da América Latina nela mesma, diz este argentino. Os presidentes do Uruguai, José Mujica, e da Argentina, Cristina Kirchner, embarcaram imediatamente para Caracas. O Equador decretou 3 dias de luta oficial. Este cubano diz que a Revolução Bolivariana seguirá em frente com ou sem Chávez. A Revolução Bolivariana vai seguir existindo. Aqui nos Estados Unidos houve comemoração pela morte de Hugo Chávez em Miami. O Departamento de Estado disse que o governo deve enviar uma delegação ao funeral, mas a palavra final é da Casa Branca, que ainda não se pronunciou sobre o assunto. Rodrigo, o velório está aberto para a população. Eu imagino que a comoção seja grande, muita gente querendo entrar. Como é que está o clima por aí? Há uma multidão impressionante do lado de fora da Academia Militar, mas por enquanto a população ainda não pôde entrar para se despedir de Hugo Chávez. Até esse momento é a família, os parentes, os políticos e amigos mais próximos que estão ali no local velando o corpo de Hugo Chávez. Mas a qualquer momento o velório pode ser aberto para o público. O governo da Venezuela ainda não definiu o local exato onde o corpo de Hugo Chávez será enterrado na próxima sexta-feira. De Caracas, Rodrigo Viana. Obrigado, Rodrigo. Quando um capítulo da minissérie José do Egito vai ao ar, é exibida uma combinação de talento e tecnologia, né? Exatamente. A computação gráfica permite recriar cenários de mais de 2.000 anos. Quase 40 técnicos são responsáveis por essas cenas inesquecíveis. A equipe da minissérie passou por 3 países para fazer imagens como esta. Mas o telespectador vê muito mais. Surge uma cidade entre as montanhas. É o que a computação gráfica é capaz de fazer. Reconstruir lugares que o tempo transformou ou só mudar o fundo da paisagem. Colocar pirâmides e barcos onde existe apenas uma pequena lagoa. O que é verdade aí? O que é verdade aqui é a água e essa meia-lua de areia aqui, com as plantas. O resto foi tudo inserido. Casal, o céu, os passarinhos. Mas outras cenas foram quase que inteiramente criadas nos computadores. É o caso dos momentos em que José sonha. O ator é real. Tudo mais que aparece dependeu de tecnologia e profissionais de traço preciso. Cada músculo da pomba foi estudado e redesenhado em 3 dimensões. Para fazer uma ave perfeita, a equipe levou 4 meses e usou os mesmos recursos dos grandes estúdios de Hollywood. Todos os capítulos de José do Egito passam pelas mãos desses técnicos. E assim, o cenário volta a ser como era 2.000 anos atrás. Hoje em dia o Egito ele tem muitas cidades, ali, muitas casas, bairros, favelas, tudo em volta das pirâmides ali, muito próximos, né? Tudo aquilo que é de hoje em dia teve que ser tirado, né? É a magia da televisão, gravada como se fosse cinema. A princesa Kate da Inglaterra, num ato falho, pode ter revelado que está grávida de uma menina. Em uma visita ao norte do país, a princesa ganhou um urso de pelúcia. Uma mulher que estava ao lado dela afirma que escutou Kate dizer: "Obrigada, vou levar para a minha
Ela teria interrompido a frase e completado: para o meu bebê. Em seguida, a princesa disse que ainda não sabe o sexo da criança. Instabilidades aumentam e voltam a provocar chuvas em quase todo o país nesta quinta-feira. No interior do Nordeste, a seca se agrava ainda mais com o ar seco e quente. Uma frente fria que causou temporais no Rio de Janeiro já se afasta para alto mar. Amanhã, o ar quente e úmido que sai da Amazônia e a circulação de ventos no alto da atmosfera provocam chuvas em grande parte do Brasil. Os maiores volumes estão previstos no norte, centro-oeste, parte do sul e do sudeste. Nesta área, a chuva fraca não ajuda a reverter a seca. E o sol brilha o dia todo em parte do sul e do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Em São Paulo, calor e chuva rápida à tarde. A máxima é de 32 graus. No Rio, chuva isolada e máxima de 37. E o Congresso vota nesse momento os vetos na lei que redefine a divisão dos royalties do petróleo entre estados e municípios. E de Brasília, a repórter Cristina Lemos tem as informações. Cristina, boa noite. Boa noite, Ana Paula. A sessão do Congresso começou com tumulto, protestos, começou em pé de guerra entre dois estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro, contra os outros 25 estados da federação. Tudo em volta em torno da bilionária disputa pelos royalties do petróleo. Hoje aqui no plenário nós estamos discutindo a partilha de 25 bilhões de reais. Espírito Santo e Rio de Janeiro entraram no Supremo com 2 mandados de segurança para tentar barrar a sessão. O presidente da sessão, o senador Renan Calheiros, mostrou a autoridade, disse que quem manda na pauta é ele, que a sessão vai continuar. Essa decisão deve ocorrer apenas na madrugada de hoje. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina. E a presidente Dilma se reuniu hoje com governadores e prefeitos em Brasília. Ela anunciou um investimento de 33 bilhões de reais para estados e municípios na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Os recursos serão destinados a saneamento, pavimentação, abastecimento de água e esgoto. Um temporal ontem à noite provocou mortes e grandes estragos no Rio de Janeiro. Em 2 horas, choveu 70% do que era esperado para o mês inteiro. O Maracanã ficou debaixo d'água. Começou com uma tempestade assustadora de raios. Na Zona Sul, um morador filmou a tentativa desesperada de salvar uma mulher que tinha sido eletrocutada. Ela estava grávida e não resistiu. A poucos metros dali, a mãe desta jovem morreu da mesma forma no meio da rua. Na Zona Oeste, a queda de uma árvore deixou um morto. A cidade naufragou. Um outro homem morreu quando um muro caiu. Mais de 20 horas depois do temporal, os bombeiros continuam tendo muito trabalho. Aqui na Tijuca, um dos bairros mais atingidos, eles estão agora recortando uma árvore. Ela veio lá do alto do morro e esmagou aquele carro. Dezenas de casas nessa região ficaram sem energia elétrica. Depois que a água baixou, os estragos ficaram mais evidentes. A região do Maracanã foi uma das mais castigadas, como mostra o repórter Leandro Stoliar. O temporal fez a FIFA cancelar uma visita técnica que faria aqui hoje com membros do comitê organizador local da Copa do Mundo. As obras de reforma do Maracanã foram interrompidas, mas não só aqui do lado de fora. Lá do lado de dentro, os operários também pararam de trabalhar. O maior estádio do país ficou completamente alagado, a menos de 3 meses da primeira partida da seleção brasileira. No campo, uma enorme piscina. A chuva cobriu parte das arquibancadas. Funcionários tentaram retirar a água da cobertura a qualquer custo. A Prefeitura do Rio promete entregar o estádio a tempo do amistoso entre Brasil e Inglaterra. E agora voltamos a falar sobre a morte de Chorão, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr. Em Santos, no litoral de São Paulo, cidade onde ele nasceu e começou a carreira, o dia foi de luto e saudade. A vida te pede, mas a vida não te dá. Chorão e o skate estavam sempre juntos. Foi nessa praça em Santos, no litoral de São Paulo, que ele aprendeu as primeiras manobras. Aqui, ainda adolescente, ganhou o apelido. Ele queria andar de skate e tinha que esperar bastante pela vez dele, não é isso? E aí chorava? Toda hora chorava por qualquer coisa.
Chorão era um incentivador do esporte, tanto que fundou esse parque para competições de skate. A pista funcionava também como uma escolinha para iniciantes e estava sempre cheia. Hoje, amanheceu fechada. Na porta, recados deixados pelos fãs. Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo. A mensagem que ele... É a mensagem que ele deixou para todos nós, não só para mim, para todo mundo que curte Charlie Brown. Vamos viver nossos sonhos. Temos tão pouco tempo. A banda Charlie Brown Jr. começou a tocar em 1993. Foi Chorão quem reuniu os integrantes e era ele quem compunha as letras. O que eu queria estava fora do meu alcance. O sucesso da banda rendeu muitos prêmios e marcou uma geração. O estilo polêmico e contestador do vocalista agradava. A facilidade que ele dominava o público, ele dividia o público no meio. Charlie Brown, uma metade falava Charlie, outra metade falava Brown. Ele com uma facilidade imensa, ele dominava o público, essa é eletrizante. Você dizer Brown, Charlie, Charlie. Eu digo Charlie, você dizer Brown, Charlie, Charlie. Chorão era também apaixonado pelo Santos. Na página oficial do clube, uma homenagem com a frase que virou marca do cantor: "Eu vim de Santos". Chamado de eternamente menino da Vila, Chorão aparece neste vídeo, ao lado do atacante Robinho, em uma de suas passagens pela equipe. O jogador Neymar postou uma foto onde os dois se cumprimentam sorridentes e escreveu o verso de uma das músicas: "Dias de luta, dias de glória". Fãs e amigos chegaram cedo à Arena Santos, o ginásio de esportes onde ocorre o velório. A cerimônia vai ser aberta ao público. Chorão nasceu, na verdade, em São Paulo. Ele foi criado em Santos. E hoje vários artistas e amigos lamentaram a morte dele. O compositor e baterista Edgar Escandurra destacou a importância de Chorão em várias fases do rock nacional. Ele fez aquela transição do rock dos anos 80 para os 90, entrando nos anos 2000. Eu sempre fui muito fã dele, muito fã. Então é quase como se eu tivesse forçado um pouco essa amizade para poder ficar próximo e poder trocar ideia com esse cara que eu cresci admirando tanto. A cantora Negra Lee lembrou que o músico foi fundamental para o início da carreira dela. Com certeza o Charlie Brown me lançou na mídia, isso é fato. Os shows lotados também não foram esquecidos. Todo o legado que o Chorão deixou aí, né, de grandes sucessos e shows gigantes. A morte de Chorão teve grande repercussão nas redes sociais. O músico Tico Santa Cruz escreveu: "Descanse em paz, irmão. Inacreditável." E publicou uma foto com Chorão num show em Canela, no Rio Grande do Sul. O Capital Inicial publicou: "O rock nacional está de luto." O produtor Bonadio, que lançou a banda Charlie Brown Jr., escreveu que não tem como expressar o que sente. Perdeu uma pessoa que faz parte da sua história. E aconteceram também homenagens internacionais. A banda Guns N' Roses usou a página do Facebook para se despedir de Chorão. Você vê aí imagens da Arena Santos, em Santos, onde o Chorão será velado, mas o corpo do cantor ainda não chegou ao local. No portal R7, os blogueiros comentam a morte de Chorão. Acesse, confira, r7.com. Trabalhadores de várias categorias lotaram hoje a esplanada dos ministérios para reivindicar redução da jornada de trabalho, fim do fator previdenciário e uma política de valorização dos aposentados. Também em Brasília, tumulto durante a escolha do novo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Manifestantes e parlamentares não aceitaram que Marcos Feliciano, do PSC, assumisse o cargo. Racista! 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 A reunião foi interrompida e o deputado teve que ser escoltado pelos seguranças. 2 militares foram presos em Campinas, acusados de fornecer armas e munição para quadrilhas especializadas em roubos a bancos e caixas eletrônicos. Um dos grupos abastecidos por eles, preso na última sexta-feira, cometeu 11 assaltos no interior de São Paulo e Minas Gerais.
E vamos voltar agora a falar sobre o julgamento do ex-goleiro Bruno em Contagem, em Minas Gerais. O repórter Eduardo Ribeiro acompanhou o interrogatório que terminou agora há pouco. Bruno admitiu a morte da ex-amante Elisa Samúdio e apontou o ex-policial Bola como o executor a mando de Macarrão. Vamos falar com o Eduardo agora então. Eduardo, o Bruno se negou a responder boa parte das perguntas, me parece. Agora, os jurados acabaram colocando o réu contra a parede, é isso? E de maneira impressionante, Ana Paula. Como o Jornal da Record já havia adiantado ontem, Bruno ignorou as perguntas feitas pelo Ministério Público, mas estava à disposição dos jurados e eles fizeram muitas perguntas, mais de 20, para falar a verdade. Perguntaram por que é que você não liberou Elisa Samúdio quando viu que ela estava ferida lá na sua casa no Rio de Janeiro? Como é que está hoje a sua relação com o Macarrão? Por que é que você não cedeu material de DNA para comprovar se Bruno era mesmo seu filho? Muitas perguntas de fato. Agora você vai entender um pouco mais os detalhes do interrogatório do ex-goleiro que durou quase 6 horas, na reportagem de Luiz Gustavo. De cabeça baixa e devagar, o goleiro deixou a penitenciária no fim da manhã para fazer a maior defesa da vida dele. O interrogatório começou com perguntas da juíza. Sobre as acusações, Bruno respondeu: como mandante dos fatos, eu nego, mas de certa forma me sinto culpado. O goleiro alegou que conheceu Elisa numa festa na casa de um amigo em 2009. Nos conhecemos e nos envolvemos. Acabou tendo uma criança. Disse ainda que os dois sempre discutiam, principalmente quando o assunto era dinheiro. Ela cobrava de mim que eu arcasse com as despesas, só que eu não tinha feito exame de DNA porque ela tinha se envolvido com outras pessoas naquela noite. Eu conheci a criança após o nascimento. O estupim do relacionamento foi quando Elisa procurou a polícia e os jornalistas para denunciar o jogador por agressão. Eu estava prestes a ser contratado por uma equipe fora do país, então estava atrapalhando na transação essas coisas ditas na imprensa. Como já era esperado, Bruno atribuiu a morte de Elisa a Luiz Henrique Romão, o Macarrão, que em novembro foi julgado e condenado a 15 anos de cadeia. Chorando muito, Bruno falou sobre o momento em que Macarrão e Jorge voltaram para o sítio com o Bruninho, mas sem Elisa. Perguntei para eles: poxa, cadê Elisa? Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com ela? Neste momento, Macarrão falou assim: eu resolvi o problema que tanto te atormentava. Bruno também confirmou que o inquérito policial já havia revelado. Macarrão e Jorge contaram ao goleiro que Elisa foi levada para uma casa na cidade vizinha de Vespasiano e deixada com um homem conhecido como Neném. Ela foi morta por esganadura, depois esquartejada e partes do corpo jogadas para os cães. Para a polícia, Neném é um dos apelidos de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que vai a júri em abril. Para a mãe de Elisa, o goleiro mentiu. Ele foi o mandante. Pega os depoimentos da Elisa, a forma como ela foi morta, foi exatamente da maneira que ele falou que ia fazer, ele fez. Amanhã, nos debates, a defesa vai tentar mostrar aos jurados que Bruno participou de maneira menor num crime, foi apenas omisso, e tentar dar a ele a mesma pena de Macarrão ano passado, 15 anos. Mas o promotor vai trabalhar com todas as forças para condená-lo até 40 anos de prisão. Hoje, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou mais um pedido de habeas corpus. Aqui em Minas, no começo da semana, se falava se Bruno seria absolvido ou culpado, agora só se comenta quanto tempo ele vai pegar de cadeia. De Contagem, Eduardo Ribeiro. Obrigado, Eduardo. Numa escola da periferia de São Paulo, uma professora leva um soco de um aluno e cai no chão. Infelizmente, é uma cena de violência que atinge muitas escolas públicas brasileiras. E é o que você vai ver agora na reportagem de Natália Leite. O soco na cabeça que você vê neste vídeo exclusivo leva a professora de 61 anos ao chão. A gravação mostra mas foram 2 golpes. A agressão aconteceu nesta escola da Zona Leste de São Paulo. Mas os estudantes dizem que xingamentos, socos e pontapés em professores acontecem por toda parte. O menino entrou na sala de aula com um boné na cabeça, daí a professora foi tomar e começou a bater nela. Eles respeitam sim os professores, né? Aqui, o erro da professora foi estimular a prática de um esporte. Ela sugere ao jovem de 16 anos que jogue basquete.
e diz que há escolas gratuitas para isso. O menor se exalta, diz que não é mendigo, xinga a professora que o repreende e o empurra. É aí que o rapaz levanta com tudo e dá socos. O vídeo foi gravado por este aluno que confirma o comportamento violento do colega. Ele provocou ela, muito agressiva, muito folgado. Esta garota mora no mesmo conjunto habitacional que o aluno agressor e não se surpreendeu com a reação dele. Quando a pessoa respeita ele respeita, mas quando não respeita... Os colegas de sala dizem que o rapaz no vídeo é um menor infrator em liberdade assistida. A escola não nega nem confirma. É que o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a identidade de jovens nessa situação. As informações circulam lá dentro, mas oficialmente nem o professor sabe quem são os alunos em conflito com a lei em sala de aula. O jovem que cometeu um crime de maior gravidade, ele não está necessariamente em ambiente escolar. A legislação hoje é muito clara em dizer que a identidade, a privacidade dos adolescentes de forma geral, aqueles que cometeram ato infracional e aqueles que não cometeram ato infracional, devem ser protegidos. Hoje, o aluno chega na escola armado. Ele sabe quais são os seus direitos, os seus deveres nunca. Desamparada, impotente e com muito medo. É assim que esta professora se sente. Ela já foi agredida 4 vezes. O último ataque em sala de aula deixou queimaduras. Eu entrei para dar aula. Quando eu sentei na cadeira, eu senti um cheiro de enxofre e minhas nádegas coçando. Era soda cáustica. Eu fui para o IML, eu fiquei 3 meses afastado. Banheiros incendiados, paredes destruídas e armas apreendidas se misturam a hematomas, fraturas e depressão. Eu queria trabalhar. Só na capital paulista, mais de 76 mil servidores da educação estão afastados. Mas este não é um problema apenas de São Paulo, nem exclusivo da rede pública. Meu Deus! Estas cenas de fúria foram gravadas num colégio particular em Santos, litoral paulista. O menino grita com a professora. Toma o diário de classe, apaga notas. A professora tenta pegar o caderno e é derrubada. Meu Deus! Marcados pela violência, muitos do que sonharam dedicar a vida ao ensino abandonam a carreira. Uma decisão pela sobrevivência. O professor Cássio Vinícius não teve tempo de escapar. Há 2 anos, foi esfaqueado por um aluno em Belo Horizonte, no corredor da faculdade em que dava aulas. O motivo? Uma nota baixa. A família criou este site para apoiar outros professores vítimas de violência. O réu confesso, hoje com 23 anos, está preso num manicômio judiciário. Sobre o caso que mostramos no início da reportagem, a escola informa que a professora agredida está de licença médica e que o aluno foi transferido para uma unidade onde há programa de educação de jovens e adultos. Eu conversei com professores que trabalham em periferias de diferentes regiões da cidade de São Paulo. Os relatos são praticamente iguais. As agressões são comuns e costumam vir acompanhadas de ameaças a eles ou suas famílias. As vítimas preferem não se identificar porque têm medo, tanto da violência dos alunos quanto de represálias do próprio sistema estadual de educação, que, segundo eles, abandona os profissionais. A Secretaria de Educação de São Paulo nega descaso e afirma que o programa de professores mediadores de conflitos tem reduzido a violência nas escolas. As escolas que têm esse profissional têm conseguido realizar sua função de uma maneira mais eficiente, justamente porque as relações de convivência naquela comunidade escolar estão mais tranquilas, estão se organizando de uma maneira mais tranquila, mais boa. Pelo menos por aqui, o cenário é de medo. Esta professora tem o carro cercado quando deixa a escola. Excitados com a câmera de TV, alunos abrem a porta e empurram o retrovisor.
Ela desce e tenta conter os jovens, se expondo ao risco. E mesmo entre os menores, a ousadia parece não ter limites. Mas é o terror nessa escola aí. O garoto que esconde o rosto com a camisa não pode mais frequentar esta escola e se orgulha de explicar o motivo. Daquela bombas nessa escola aí. Violência, agressões, depredação, xingamento. Um quadro que faz parte da rotina de muitas escolas em todo o país. Foi a primeira vez que você viu violência na escola ou você já tinha visto confusão? Tinha visto já. Não te assustou? Não, nem um pouco. Esta especialista diz que o cenário é de crise. A gente precisa tomar muito cuidado para não normalizar essa situação, né? Porque não é uma situação que devamos nos acostumar com ela. O indivíduo moderno sofre da tentação da inocência. Quer dizer, eu sou inocente. Eu vou buscar o meu conforto, o meu desejo e pronto, eu sou inocente. O culpado é sempre o outro. E essa é só uma das tragédias do Brasil, né, Celso? Bem, você acompanhou aqui no Jornal da Record a instalação da unidade pacificadora no Complexo do Caju, uma das regiões do Rio de Janeiro dominadas por traficantes. Agora você vai ver imagens exclusivas dos últimos momentos dos bandidos antes da ocupação policial. E o registro foi feito pelo mesmo morador que denunciou à Record o poder de fogo dos traficantes em novembro do ano passado. Os nossos repórteres voltaram lá para mostrar como estão os habitantes da comunidade que viviam à sombra do medo. A reportagem é de Vinícius Dónola. É dia de baile na comunidade. O último, antes da ocupação da favela. Técnicos montam os equipamentos. Enquanto isso, ao som do funk, este homem caminha armado de fuzil. Ele sobe numa moto e passa bem na frente da câmera. O traficante ostenta arma de guerra diante de dezenas de moradores. Uma facção criminosa ainda mandava na favela. Ao lado de um paredão de caixas de som, este outro homem também exibe um fuzil. Visivelmente nervoso, ele caminha até um beco e aborda uma jovem. Ela tenta sair, mas o homem não deixa. Depois de uma aparente discussão, ela é liberada pelo bandido. Aqui o mesmo homem conversa com dois supostos comparsas. Neste outro ponto, 5 jovens bebem cerveja. Um deles tem um radiotransmissor na cintura, do tipo usado pelas facções. Repare nesta moto. O garupa segura uma arma. Aqui, 2 homens com rádios transmissores contabilizam dinheiro e drogas. No chão, cápsulas de fuzil já usadas sugerem um tiroteio recente. Os bandidos parecem vigiar os 4 cantos daquele lugar. Na parede, uma inscrição com a sigla da facção criminosa e os cifrões, símbolo de um negócio lucrativo. Com motos e carros quase sempre roubados, os criminosos fazem a ronda pela comunidade. Imagens como estas vieram a público há 3 meses, numa denúncia exclusiva feita aqui, no Jornal da Record. E nada parecia ter mudado desde a exibição da reportagem. As cenas foram gravadas por uma pessoa comum, que já não suportava mais o domínio do tráfico. O morador não tem paz mais no Caju. A gente tem liberdade ao mesmo tempo não tem. E a gente não aguenta mais essa bagunça que tem dentro do Caju, entendeu? Porque a gente não tem paz. Favela do Caju, novembro do ano passado. Bandidos são flagrados com pistolas, submetralhadoras, granadas e fuzis, o mesmo armamento que aparece nas imagens feitas sábado retrasado. Agora repare neste homem de cadeira de rodas.
ele também porta um fuzil. Ele circula com uma arma de longo alcance, originalmente projetada para a guerra. Na época, a delegada responsável pela investigação do tráfico no Rio disse: dentro das favelas é comum ver bandidos feridos em combate ainda a serviço do crime. Muitos marginais, muitos traficantes são alvejados nesses confrontos. E muitas vezes não vão para hospitais e não conseguem ser presos naquele momento. E voltam a traficar rapidamente. Então é muito comum paraplégicos, até tetraplégicos. Depois de assistir às imagens, a própria delegada criticou o papel do Estado nas áreas mais pobres e violentas. Foram décadas de omissão, décadas em que o Estado se tornou realmente ausente, não só a parte de segurança pública, mas todas as áreas, de educação, de saúde. Quando o Estado se mostra ausente, quem exerce o poder? E como? Eles são chamados de donos da favela. O rapaz que aparece nestas imagens, ostentando correntes e pulseiras de ouro, é conhecido como Limão. Esse é o bonde do Caju, o menor tá pesadão, os criadão na pista fechadão com o Limão. Vivia cercado de mulheres. Segundo a polícia, Limão é ligado a este homem, Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy. Ainda de acordo com as investigações, Playboy e Limão obedeciam às ordens deste outro homem, Edmilson Ferreira dos Santos, o Coroa, que está preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mesmo atrás das grades, segundo a polícia, ele ainda comandava 17 comunidades da zona portuária. A letra do funk exalta a figura do bandido. O bagulho é doido, a bala come à toa, Caju tá pesadão, esse é o bonde do Coroa. Limão, que está solto, é conhecido pela personalidade violenta. Aqui, ele faz um disparo de fuzil a esmo. Veja de novo. O cinegrafista amador se assusta, mas os bandidos não esboçam nenhuma reação. Repare neste rapaz encostado na árvore. Ele nem se mexe. O rapaz, que tem uma pistola na cintura, fuma e ri de toda a situação. Logo após o disparo, a mulher passa com uma criança. Esta outra menina tapa o ouvido quando passa perto da caixa de som. A letra do chamado funk proibido é impublicável. E o volume da música é ensurdecedor. No fim do baile, já pela manhã, traficantes dançavam no meio da rua, com armas em punho. Note como este homem porta uma submetralhadora. E a maneira displicente como este outro caminha com um fuzil. 3 meses depois da exibição da reportagem, o tráfico promoveu o último baile funk. No fim de semana seguinte, as tropas ocuparam as comunidades do Caju. Os cabeças do bando teriam fugido antes, quando se anunciou a operação. A polícia está à procura de Limão e de Playboy. O cadeirante teria sido identificado, mas também escapou. Esse a gente está investigando, temos algumas informações, sabemos que a origem da deficiência dele foi uma troca de tiro, então nós temos investigações para sua identificação e prisão. Drogas e armas foram apreendidas no interior das favelas ocupadas. Mas onde está o arsenal filmado meses atrás? Os bandidos que fugiram levaram as armas e a munição para outro lugar ou parte do armamento ainda está ali, escondida? 2 dias antes de as tropas tomarem o Caju, já não se via mais o movimento de compra e venda de drogas na rua. Esta semana, voltamos ao Parque Boa Esperança, a comunidade da zona portuária, filmada pelo cinegrafista amador. Percorrer este caminho aqui,
e sobretudo para nós que levamos a denúncia ao ar em novembro do ano passado, seria inimaginável até o último sábado. O Parque Boa Esperança está hoje ocupado pela Polícia Militar, mais precisamente por homens do Batalhão de Choque. Outras comunidades daqui estão sob controle do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. Esta estrutura grande, que parece um viaduto, é na verdade uma linha férrea que corta toda a comunidade. E a linha férrea aparece em várias imagens feitas pelo cinegrafista no ano passado. Numa das imagens está o Limão, que era o gerente do tráfico local. Este é outro ponto que aparece nas imagens, uma espécie de um larguinho, um encontro entre duas ruas bem no interior da comunidade. E é dali de trás, perto da mesa com os 3 banquinhos de concreto, que o gerente do tráfico dispara com um fuzil para o alto. Apesar de aparentemente expulso, o tráfico ainda intimida. Nos muros pichados, mensagens desafiadoras à polícia e ameaças nada veladas à população local. Veja os dizeres. A lei do tráfico continua. Quem pagar para ver vai morrer. E as ordens. Ter olhos e não ver, ter ouvidos e não ouvir, ter boca e não falar. Lembra de mim? E ainda, o crime vai e vem. O que pensa disso o homem que teve coragem para flagrar de perto a rotina dos bandidos? A gente viu esse anúncio que eles deixaram na comunidade uma forma de intimidar o morador. Mas o morador sabe que existem muitas formas de denunciar. Através do bilhete, denúncias anônimas, entendeu? Eles têm que estar na comunidade, mas a comunidade é mais forte do que eles. O Estado não deixará mais aquela comunidade nas mãos dos traficantes. Portanto, elas não precisam temer, porque sempre vai ter policiais ali dando proteção. E o momento é esse, aproveitar a pacificação para denunciar. Nós agora vamos mostrar onde era o baile funk. As caixas de som ficavam posicionadas bem aqui, fechando a rua. Foi neste ponto que o cinegrafista filmou os traficantes dançando com as armas em punho. Ao contrário do que acontece em outros lugares já pacificados, a polícia aqui não vem sendo recebida com hostilidade. Isso tem uma explicação. Os bandidos que mandavam neste lugar não são o que se chama de crias da comunidade. Não nasceram e foram criados aqui, vieram de fora e exerciam o poder com intimidação e violência. Violência que a comunidade agora quer esquecer. Imagens que nenhum morador quer voltar a registrar. A gente está aqui, a gente tem pais, a gente tem a comunidade sem droga, sem bandidos chutando arma. As ruas vigiadas por bandidos e as mesmas ruas hoje, livres da ação do crime e vigiadas por outras armas. As barricadas que demarcavam o território não existem mais. As ruas imundas estão sendo limpas. No cenário antes dominado pelo tráfico, ainda há o medo, mas também uma esperança de que a vida no Caju começa mesmo a mudar. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com a minissérie José do Egito. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, até lá.